Eu forjei umas férias para escapar da minha própria vida. Meu filho disse: transfere o dinheiro como se eu não fosse nada mais que uma conta bancária. Eu estava escondida no meu banheiro, chorando no chão de azulejo frio. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Margarida e tenho 73 anos. Esta manhã, como todas as manhãs nos últimos 5 anos, acordei às 5h30 na minha kitnet apertada em Copacabana, no Rio de Janeiro. O encanamento antigo faz um barulho que parece uma corrente de prisão, e o cheiro do café queimado da minha vizinha vaza pelas paredes finas. Minha artrite faz com que cada movimento seja deliberado. Minhas mãos tremem um pouco quando pego meus óculos de leitura, pousados na mesinha de cabeceira ao lado de uma pilha de contas não pagas. Eu moro nesta caixa de sapatos há 3 anos, desde que vendi minha casa na Tijuca para ajudar meu filho Davi a comprar a casa dos sonhos na Barra da Tijuca. Ele prometeu que era temporário. Prometeu que eu me mudaria para a casa dele assim que ele se ajeitasse. Isso foi há 1000 dias, e eu ainda estou contando. A luz da manhã se filtra pela minha única janela, projetando sombras sobre as fotos de família desbotadas presas na minha geladeira. Ali está Davi na sua formatura da faculdade, com o braço ao meu redor, ambos sorrindo. Ali está minha filha Sara no seu casamento, radiante de branco. Ali está meu falecido marido Roberto, segurando nosso primeiro neto. Essas fotos costumavam me encher de calor. Agora parecem evidências de uma vida que pertenceu a outra pessoa. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Davi. Meu coração sempre dispara quando vejo o nome dele, esperando por algo gentil. Algo que me lembre que eu importo. Em vez disso, dizia: Mãe, preciso que você transfira 5.000 para minha conta hoje. Conserto do carro. Obrigado. Sem por favor. Sem eu te amo. Sem como você está. Apenas uma exigência envolta na mais fina camada de polidez. Eu estava planejando algo especial para mim. Algo que eu não fazia há décadas. Umas férias de verdade. Apenas 3 dias em uma pousada em Petrópolis. Um lugar com montanhas e manhãs tranquilas e ninguém me pedindo nada. Eu tinha economizado R$ 2.000 ao longo de 6 meses, escondendo notas de R$ 50 na minha Bíblia como uma criança esconde doces. Mas enquanto eu olhava para a mensagem de Davi, sentia aquele peso familiar no peito. O peso de sempre dizer sim. Sempre dar. Sempre desaparecer um pouco mais. Eu digitei de volta. Na verdade, estou planejando uma pequena viagem para mim neste fim de semana. A resposta veio imediatamente. Sério? Agora? Eu te disse que é urgente. Então outra mensagem. Tudo bem. Tanto faz. Eu me viro sozinho. Como sempre. E aí estava. A culpa. A manipulação envolta em orgulho ferido. O jeito que ele conseguia fazer meu único e pequeno pedido de espaço parecer uma traição a tudo que eu já fiz por ele. Eu forjei as férias. Disse à minha família que ia viajar no fim de semana. Desliguei o celular e passei 3 dias no meu apartamento, fingindo que estava em outro lugar. Preparei um chá especial e imaginei que estava em uma cabana nas montanhas. Pedi uma pizza e fingi que era serviço de quarto. Assisti a filmes antigos e me permiti chorar durante as cenas românticas, lembrando de quando eu acreditava em finais felizes. No domingo à noite, liguei o celular novamente. 17 chamadas perdidas. 23 mensagens de texto. Meu coração acelerou, pensando que algo terrível tinha acontecido. Mas ao ler as mensagens, percebi que a emergência era sempre a mesma. Eles precisavam de algo de mim. Davi. Mãe, onde você está? Preciso falar sobre a situação do dinheiro. Sara. Mãe, você pode cuidar do Lucas na próxima semana? Sei que você está viajando, mas quando voltar? Minha irmã Helena. Davi ligou procurando por você. Disse que você está fazendo drama. E então, a mensagem que quebrou algo dentro de mim. De Davi, enviada às 2 da manhã.
Sei que você não está viajando de verdade. Para de joguinho e transfere o dinheiro. Eu estava sentada no chão do meu banheiro quando li aquilo, com as costas contra a parede de azulejos frios. A luz fluorescente zumbia no teto, lançando uma luz branca e dura sobre tudo. Meu reflexo no espelho à minha frente parecia uma estranha. Quando eu me tornei esta mulher, esta sombra de pessoa, implorando por migalhas de amor de seus próprios filhos, as lágrimas vieram então. Não as lágrimas suaves da tristeza, mas os soluços feios e sufocantes de alguém que finalmente viu a verdade. Meu filho não ligou porque sentia minha falta. Ele ligou porque precisava de algo. Minha filha não me visitava porque adorava passar tempo comigo. Ela me visitava porque uma babá de graça era conveniente. Eu me tornei um caixa eletrônico com cartões de Natal e presentes de aniversário anexados. Deixe-me contar como cheguei até aqui. Deixe-me contar sobre 47 anos de sacrifício que de alguma forma se transformaram em 47 anos de invisibilidade. Conheci Roberto quando eu tinha 19 anos, trabalhando como secretária em um escritório de advocacia no centro do Rio. Ele tinha 22, estudava para ser contador, com sonhos de abrir seu próprio escritório. Nos casamos em uma cerimônia pequena na paróquia Santa Rita, com o vestido branco da minha mãe ajustado para mim, e uma recepção no salão da igreja com sanduíches que eu mesma fiz na noite anterior. Davi nasceu 2 anos depois, e Sara veio 3 anos depois disso. O escritório de contabilidade de Roberto passou por dificuldades nos primeiros anos. As grandes empresas pegavam todos os clientes e vivíamos de salário em salário em um apartamento minúsculo no Meier. Lembro-me de aquecer a mamadeira com água quente da torneira porque nosso gás tinha sido cortado. Lembro-me de andar 4 quarteirões até o supermercado porque não tínhamos dinheiro para consertar nosso carro. Mas eu era feliz. Éramos uma família. Tínhamos um ao outro. Quando as crianças eram pequenas, eu trabalhava à noite como faxineira em prédios comerciais enquanto Roberto cuidava delas. Eu chegava em casa ao amanhecer, exausta, e preparava o café da manhã para todos antes de Roberto sair para o trabalho. Então, eu passava o dia com Davi e Sara, levando-os ao parque, lendo para eles, ensinando-lhes as letras. Eu nunca reclamei, nem quando minhas costas doíam de tanto esfregar o chão. Nem quando eu adormecia em pé durante os joguinhos da escolinha de futebol do Davi. Nem quando outras mães falavam sobre seus planos de fim de semana, enquanto eu calculava se poderíamos pagar pela chuteira nova do Davi. Amor parecia sacrifício naquela época. Quanto mais você abria a mão, mais provava que se importava. Quando Davi fez 16 anos, ele queria ir a uma viagem escolar para o Pantanal. O custo era de R$ 4.000. Nós não tínhamos R$ 4.000, mas eu não suportava ver a decepção em seus olhos quando seus amigos falavam sobre a viagem. Então, eu peguei mais trabalhos de limpeza, trabalhando 7 dias por semana durante 2 meses. Perdi 5 quilos de exaustão e estresse, mas Davi pôde ir. Ele nunca me agradeceu, nenhuma vez. O casamento de Sara nos custou R$ 80.000. Fizemos um empréstimo pesado, colocando nossa casa como garantia. E voltei a limpar escritórios em tempo integral, mesmo já tendo 58 anos e meus joelhos protestando a cada lance de escadas. Ela queria o dia perfeito, e eu queria que ela o tivesse. As fotografias daquele casamento mostram Sara radiante de felicidade, e eu, ao fundo, sorrindo, mas com os olhos fundos de cansaço. Quando Roberto foi diagnosticado com enfisema pulmonar, as contas médicas começaram a se acumular. O plano de saúde cobria parte, mas não os tratamentos experimentais, não os medicamentos especiais, não o equipamento de oxigênio que precisávamos em casa. Vendi as joias da minha mãe, as peças que ela me deu quando me casei. Vendi meu piano, aquele que Roberto economizou para me comprar no nosso 10º aniversário. Davi estava ganhando um bom dinheiro naquela época, trabalhando no mercado financeiro no centro. Sara havia se casado bem, seu marido era um advogado de sucesso. Mas quando mencionei as contas médicas, ambos tinham desculpas. Davi estava economizando para uma casa. Sara estava começando uma família.
Eles ajudariam quando pudessem, mas não naquele momento. Então, eu ajudei Roberto sozinha. Segurei sua mão durante as noites sem dormir, quando ele não conseguia respirar. Levei-o a consultas médicas e esperei em salas estéreis enquanto faziam exames. Vi nossas economias desaparecerem, real por real, mantendo meu marido vivo. Roberto morreu em uma manhã de terça-feira em março. Eu estava segurando sua mão quando ele deu seu último suspiro. O funeral custou R$ 15.000. Davi e Sara contribuíram com R$ 1.000 cada um, e depois me deixaram para cuidar de todo o resto. Após o funeral, Davi veio à minha casa. Não para me consolar, não para compartilhar memórias de seu pai. Ele veio para discutir minhas finanças. Mãe, você não pode arcar com os custos de manter esta casa, disse ele sentado à mesa da minha cozinha, como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios. Só o IPTU já está comendo sua aposentadoria. Ele não estava errado. A casa que Roberto e eu compramos por uma ninharia em 1978 valia agora quase R$ 1 milhão. Mas os impostos aumentaram na mesma proporção e minha pensão não era suficiente para cobri-los. Encontrei um apartamento legal para você, Davi continuou. É pequeno, mas é tudo o que você precisa. E se você vender a casa, poderia me ajudar com a entrada do meu apartamento. Tenho olhado um lugar na Barra. A Sara acha que é um ótimo investimento. A Sara acha. Como se minha filha tivesse algum direito de opinar sobre o que aconteceria com a minha vida. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito a ele que precisava de tempo para o luto, tempo para descobrir o que eu queria. Mas eu estava tão cansada, tão sobrecarregada com as decisões que tinha que tomar sozinha. E Davi fez parecer que estava me ajudando. Você poderia morar com a gente mais tarde, disse ele. Assim que nos ajeitarmos. A Raquel está grávida de novo, então vamos precisar do quarto extra por enquanto. Mas depois. Depois. Sempre depois. Eu vendi a casa. Davi conseguiu sua entrada, e eu me mudei para a kitnet onde estou sentada hoje. Isso foi há 3 anos, e ainda estou esperando o depois chegar. O apartamento fica na Zona Sul, 4º andar, sem elevador. O porteiro é um homem chamado Carlos que conserta tudo com gambiarra. Meus vizinhos são um casal jovem que briga alto à noite e um senhor idoso que nunca sai do apartamento, mas cuja televisão passa novelas o dia todo em um volume que faz minhas paredes vibrarem. Minha aposentadoria do INSS é de R$ 2.500 por mês. Meu aluguel é de R$ 2.200. Isso me deixa com R$ 300 para comida, contas, remédios e todo o resto. Faço compras em lojas de utilidades e compro latas amassadas e pão perto de vencer. Tomo meu remédio para a pressão dia sim, dia não, para fazê-lo durar mais. Não compro roupas novas há 2 anos. Mas Davi me liga a cada poucas semanas, e sua voz se ilumina quando fala sobre sua carteira de ações, seu carro novo, as joias de sua esposa. Ele está indo bem. O dinheiro da minha casa realmente ajudou? Ele diz, como se o dinheiro fosse dele o tempo todo. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Palavras tão pequenas para cobrir uma ferida tão grande. Você sabe como é desaparecer enquanto ainda está vivo? Tornar-se música de fundo na vida da sua própria família? Davi me convida para jantares de família ocasionalmente. Sempre de última hora. Sempre com condições. Você pode trazer a sobremesa? Você pode ajudar a Raquel com a louça. Você pode olhar as crianças enquanto resolvemos umas coisas? Eu sempre digo sim. Eu sempre trago a sobremesa. Eu sempre ajudo com a louça. Eu sempre cuido dos netos enquanto meu filho e sua esposa desaparecem por horas, deixando-me para cuidar de 2 crianças pequenas que mal sabem meu nome. As crianças, Luísa, de 5 anos, e João, de 3, são lindas. Eles têm os olhos de Davi e o sorriso de Raquel. Mas foram ensinados a me ver como a ajuda, não como sua avó. Luísa me chama de mãe do papai em vez de vovó. João chora quando tento abraçá-lo. Raquel me trata com indiferença educada. Ela nunca é rude, exatamente, mas deixa claro que sou uma obrigação,
não uma convidada bem-vinda. Ela fala por cima de mim no jantar, discutindo planos de férias e reformas na casa e escolhas de escola como se eu não estivesse sentada bem ali. Estamos pensando em colocar a Luísa numa escola particular, ela diz a Davi. As escolas públicas aqui não são boas o suficiente. A escola particular custa R$ 5.000 por mês. Eu sei porque pesquisei depois, imaginando como eles poderiam pagar por algo que eu nunca pude. A resposta? Claro! É o dinheiro da minha casa. Meu sacrifício pagando pelo privilégio da minha neta enquanto eu como sopa enlatada no jantar. Sara mora em Florianópolis agora. Ela se mudou para lá após o divórcio, levando meu neto Lucas com ela. Eu o vejo 2 vezes por ano, se tiver sorte. Ele tem 8 anos agora, e quando faço uma chamada de vídeo com ele, ele fica entediado depois de 5 minutos e devolve o telefone para a mãe. Diga tchau para a vovó, Sara instrui, e Lucas acena distraidamente antes de sair correndo para brincar. Eu lhe envio presentes de aniversário, de Natal, cestas de Páscoa. Coisas caras que não posso pagar, compradas com dinheiro que eu deveria estar usando para o supermercado. Mas quero que ele se lembre de mim quando os pacotes chegam. Quero que ele saiba que sua avó o ama, mesmo a quilômetros de distância. Sara nunca diz obrigada. Os presentes chegam, e é o fim da história. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma foto de Lucas aproveitando o que quer que eu tenha enviado. Eu poderia muito bem estar jogando presentes em um poço. No Natal passado, gastei R$ 1.000 em presentes para todos. Comprei para Davi um cachecol de cachemira, para Raquel, uma blusa de seda, para as crianças brinquedos caros, para Sara uma joia, para Lucas um carro de controle remoto. Embalei tudo com cuidado, com papel caro e laços combinando. A família de Davi foi educada, mas distraída. As crianças abriram seus presentes rapidamente e passaram para presentes mais emocionantes de seus pais. Raquel sorriu e disse, obrigada. Mas eu podia ver que ela estava calculando se a blusa valia a pena o trabalho de trocá-la. Meus presentes para eles foram abertos e esquecidos em minutos. Seus presentes para mim cabiam em uma sacola pequena. Uma vela genérica de Davi e Raquel. Uma caneca de Sara que parecia ter vindo de uma loja de conveniência de posto de gasolina. Nada atencioso, nada pessoal. Nada que sugerisse que eles passaram sequer 5 minutos pensando no que eu poderia gostar. Mas o verdadeiro presente foi o que aconteceu depois da troca de presentes. Davi desapareceu para atender a uma ligação de trabalho. Raquel foi para a cozinha preparar o jantar, recusando minha oferta de ajuda. As crianças foram para seus quartos para brincar com seus novos brinquedos. E eu fiquei sentada sozinha na sala de estar, cercada por papel de embrulho, invisível novamente. Fiquei para o jantar porque é o que se espera. Ajudei a limpar porque é o que eu faço. E quando chegou a hora de ir embora, Davi me entregou um pequeno pote com sobras. Para seus almoços esta semana, ele disse, como se estivesse me fazendo um favor. Peguei o metrô para casa, segurando aquele pote de peru e farofa, e chorei todo o caminho de volta para o meu apartamento. Uma mulher de 70 anos chorando no metrô na noite de Natal, e ninguém nem percebeu. Naquela noite liguei para Sara em Florianópolis. Eram 9 da noite aqui, no meu fuso. Pensei que talvez pudéssemos ter uma conversa de verdade, de mãe para filha, sobre como eu estava me sentindo tão sozinha. Oi, mãe, ela disse. Mas eu podia ouvir a televisão ao fundo e Lucas exigindo alguma coisa. Posso te ligar de volta? Estamos bem no meio do jantar. Ela nunca ligou de volta. O isolamento piorou depois disso. Meses se passavam sem uma conversa de verdade com nenhum dos meus filhos. As ligações de Davi se tornaram puramente transacionais. Mãe, pode transferir dinheiro para o acampamento de férias das crianças? Mãe, a fatura do meu cartão de crédito venceu? Pode ajudar? Mãe, estamos refinanciando a casa e precisamos de um fiador. Eu sempre dizia sim. Todas as vezes. Porque dizer não parecia admitir que eu não era necessária, e ser necessária era a única conexão que me restava.
Mas ser necessário não é o mesmo que ser amado, não é? Um caixa eletrônico é necessário. Um capacho é necessário. Uma pessoa que nunca diz não é necessária. Comecei a manter um diário no ano passado, anotando cada interação com meus filhos. Não para marcar pontos exatamente, mas para ver se eu estava imaginando coisas. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Talvez fosse assim que as famílias de adultos funcionavam. As anotações pintaram um quadro claro. 15 de janeiro. Davi ligou pedindo dinheiro para o presente de aniversário da Raquel. Conversa de 2 minutos. 23 de janeiro. Liguei para Davi para perguntar sobre a peça da escola da Luísa. Caiu na caixa postal. Nunca retornou. 2 de fevereiro. Sara mandou mensagem pedindo para eu enviar o presente de aniversário do Lucas mais cedo, porque ela esqueceu de comprar algo. Sem por favor, sem obrigada. 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Nenhuma ligação. 28 de fevereiro. Davi ligou pedindo um empréstimo para móveis novos. Disse que estavam com problemas no casamento e comprar móveis novos poderia ajudar. Enviei R$ 10.000. 15 de março. Liguei para perguntar sobre os problemas no casamento. Davi disse que estava tudo bem e pareceu irritado por eu ter tocado no assunto. 30 de março. Páscoa. Convidada para a casa de Davi. Pediram para levar a sobremesa e ajudar na limpeza. Passei a maior parte do dia lavando louça enquanto a família se divertia em outra sala. Página após página do mesmo padrão. Eu dava, eles pegavam. Eu ligava, eles estavam ocupados. Eu me importava. Eles eram indiferentes. Mas o diário também me mostrou outra coisa. Mostrou-me como eu me tornei pequena. Como eu treinei meus próprios filhos a me tratarem como uma prestadora de serviços em vez de sua mãe. O ponto de ruptura veio há 6 meses, no meu aniversário de 73 anos. Eu vinha dando dicas há semanas. Nada óbvio, nada exigente. Apenas menções casuais da data, imaginando se alguém se lembraria. Eu até comprei um bolinho no supermercado para mim, caso alguém quisesse comemorar comigo. O dia veio e se foi. Sem ligações, sem cartões, sem mensagens. Sentei-me no meu apartamento naquela noite, comendo uma fatia de bolo de aniversário sozinha, observando o sol se pôr sobre o rio. Meu celular permaneceu em silêncio o dia todo. Às 10 da noite, finalmente recebi uma mensagem de Sara. Feliz aniversário atrasado, mãe. Desculpa, ontem foi uma loucura. Te amo. Atrasado. Como se ela tivesse se lembrado, mas estivesse ocupada demais para me mandar uma mensagem no dia certo. Mas eu sabia a verdade. Ela não tinha se lembrado de forma alguma. Alguém provavelmente a lembrou, ou ela viu uma lembrança no Facebook, ou apareceu em seu calendário. Davi nunca sequer mencionou. Naquela noite, tomei uma decisão que me aterrorizou. Decidi testá-los. Decidi ver o que aconteceria se eu desaparecesse por um fim de semana. Não dramaticamente, não permanentemente. Apenas silenciosamente, para ver se alguém notaria. Para ver se alguém se preocuparia. Planejei minhas férias falsas para o mês seguinte. Disse a Davi e Sara que ia visitar uma velha amiga na serra. Fiz parecer casual, não pedindo permissão, apenas compartilhando informações como qualquer adulto faria. Que legal, mãe, disse Sara. Divirta-se. Davi apenas grunhiu em reconhecimento. Passei 3 dias no meu apartamento com o celular desligado, fingindo estar em outro lugar. Li livros que queria ler há tempos. Tomei banhos longos. Cozinhei refeições para uma pessoa sem me sentir culpada pelo custo. Assisti a filmes antigos e me permiti sentir nostalgia sem pedir desculpas por viver no passado. Por 3 dias, lembrei-me de como era existir para mim mesma. Quando liguei meu celular na noite de domingo, esperava preocupação. Esperava cuidado. Esperava que meus filhos estivessem preocupados por não terem notícias de sua mãe idosa por 3 dias. Em vez disso, encontrei uma lista de exigências e reclamações. Davi tinha ligado 6 vezes, não porque estava preocupado,
mas porque precisava que eu assinasse como fiadora em um pedido de empréstimo, e o banco precisava disso até segunda-feira. Ele estava com raiva por eu estar incomunicável, quando ele precisava de algo importante. Sara tinha mandado várias mensagens perguntando se eu poderia enviar dinheiro para a viagem escolar de Lucas. Ela estava frustrada por eu não estar respondendo às suas solicitações urgentes. Minha irmã Helena tinha ligado porque Davi a contatou, irritado porque eu estava fazendo joguinhos e sendo irresponsável. E então, a mensagem que estilhaçou o que restava do meu coração. Davi tinha mandado uma mensagem às 2 da manhã. Sei que você não está viajando de verdade. Para de joguinho e transfere o dinheiro. Ele descobriu que eu estava mentindo. Não porque me conhecia bem o suficiente para ver através do engano, mas porque precisava de algo e não conseguia imaginar sua mãe tendo uma vida independente de suas necessidades. Eu estava sentada no chão do meu banheiro quando li aquela mensagem, e tudo ficou cristalino. Eu não estava sendo sensível demais. Eu não estava imaginando coisas. Eu não era uma mãe amada cujos filhos estavam apenas ocupados. Eu estava sendo usada. Enquanto eu estava sentada ali no chão de azulejo frio, com as costas contra a banheira, senti algo que não sentia há décadas. Senti raiva. Não tristeza, não mágoa, não decepção. Raiva. Pura, limpa, justa raiva. Como eles ousam? Como ousam me tratar como um inconveniente quando eu lhes dei tudo? Como ousam agir como se meu amor fosse algo a que eles tinham direito, algo que vinha sem condições ou expectativas? Passei 73 anos colocando as necessidades de todos os outros antes das minhas. Sacrifiquei meus sonhos, meu conforto, minha segurança financeira, minha paz de espírito. E para quê? Para que meus filhos me vissem como nada mais do que um recurso a ser explorado? Naquela noite, fiz uma lista. Não no meu diário, mas em um pedaço de papel que colei no espelho do banheiro. Uma lista de tudo que dei à minha família nos últimos 5 anos. Entrada para a casa de Davi, 300 rairos, 1000 rairos. Despesas do casamento de Sara, 80, 1000 rairos. Empréstimos de emergência para Davi, 90, 1000 rairos. Presentes para os netos, 15, 1000 rairos. Serviços de babá, horas incontáveis. Apoio emocional durante os problemas de casamento de Davi, infinito. Pacotes de ajuda para Sara após o divórcio, 6.000 reais. Fiança para o financiamento do carro de Davi, 70, 1000 raios de responsabilidade. Pagamentos emergenciais de cartão de crédito, 25, 1000 reais. Despesas de viagem para visitar Sara em Florianópolis, 8, 1000 reais. O total era assustador. Mais de 500 mil reais em apoio financeiro direto, além de milhares de horas de cuidados infantis gratuitos e trabalho emocional. E o que eu recebi em troca? Indiferença casual, obrigação educada, o privilégio de ser útil. Passei a semana seguinte em uma névoa de percepção. Cada interação com meus filhos assumiu um novo significado. Cada conversa se revelou transacional. Cada expressão de amor estava ligada a algo que eles queriam. Quando Davi ligava para saber como eu estava, ele sempre mencionava estresse financeiro nos primeiros 5 minutos. Quando Sara compartilhava boas notícias sobre Lucas, ela sempre seguia com um pedido de dinheiro para comemorar adequadamente. Quando qualquer um deles dizia "eu te amo", era sempre precedido ou seguido por um favor. Eu os ensinei a me usar. Ao nunca dizer não, ao estar sempre disponível, ao nunca colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar, eu treinei meus próprios filhos a me verem como um meio para um fim, em vez de uma pessoa que vale a pena amar por si mesma. A revelação foi devastadora, mas também libertadora. Porque uma vez que você vê a verdade claramente, não pode mais desvê-la. E uma vez que você entende o jogo que está sendo jogado, pode decidir se quer continuar jogando. Eu decidi que não queria. A primeira mudança que fiz foi pequena, mas significativa. Quando Davi ligou pedindo dinheiro para cobrir a prestação do apartamento, porque as coisas estão apertadas este mês, eu disse algo que nunca havia dito antes. Não posso te ajudar desta vez.
O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que me perguntei se a ligação havia caído. O que você quer dizer com não pode ajudar? Ele finalmente perguntou. Quero dizer que não tenho o dinheiro para te dar. Mas você sempre tem dinheiro. Você tem as economias da venda da casa. Tenho ajudado você com esse dinheiro há 3 anos, Davi. Está quase acabando. Isso era mentira. Eu ainda tinha cerca de R$ 100.000 sobrando, cuidadosamente investidos com a ajuda de um consultor financeiro que comecei a ver. Mas eu queria ver como ele reagiria à ideia de que seu caixa eletrônico pessoal poderia estar secando. Sua reação me disse tudo o que eu precisava saber. Mãe, você não pode estar falando sério. Tenho contas a pagar. A Raquel está contando com isso. Nenhuma preocupação com a minha segurança financeira. Nenhuma pergunta sobre como eu me viraria se realmente estivesse ficando sem dinheiro. Apenas frustração por seu recurso poder estar indisponível. Tenho certeza de que vocês vão dar um jeito, eu disse. E desliguei. Minhas mãos tremiam quando coloquei o telefone no gancho, mas não de medo. De adrenalina. Da euforia de me defender pela primeira vez em décadas. Ele ligou de volta imediatamente. Eu não atendi. Ele ligou novamente 1 hora depois. Eu não atendi. Ele mandou uma mensagem. Mãe, precisamos conversar. Isso não é do seu feitio. Ele estava certo. Não era do meu feitio. E esse era exatamente o ponto. Passei os dias seguintes esperando que a culpa me consumisse. Continuei esperando me sentir péssima por decepcionar meu filho, por falhar com ele. Mas a culpa nunca veio. Em vez disso, senti algo que eu quase havia esquecido que existia. Paz. Meu apartamento parecia mais silencioso sem a ansiedade constante de me perguntar quando o próximo pedido viria. Meus ombros pareciam mais leves sem carregar os problemas de todo mundo. Minha mente parecia mais clara sem o cálculo mental constante de quem precisava do quê e como eu poderia fornecer. Pela primeira vez em anos, tive uma conversa com minha vizinha, Dona Rosa, que não foi interrompida por uma ligação dos meus filhos. Conversamos sobre seus netos, que a visitavam todos os domingos e a ajudavam com as compras. Conversamos sobre seu filho, que ligava a cada poucos dias só para bater um papo. Conversamos sobre sua filha, que enviava fotos e notícias sobre sua vida em São Paulo, não porque queria algo, mas porque queria compartilhar sua alegria com a mãe. Família tem que preencher a gente, não esvaziar, disse Dona Rosa enquanto estávamos sentadas em sua cozinha, compartilhando pastéis caseiros e café forte. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Quando foi a última vez que minha família me preencheu? Quando foi a última vez que me senti energizada depois de passar um tempo com eles, em vez de esgotada? Eu não conseguia me lembrar. Naquele fim de semana, fiz algo radical. Fui ao Museu Nacional de Belas Artes, sozinha. Não porque estava esperando alguém me convidar, não porque estava matando tempo entre obrigações familiares, apenas porque eu queria ver coisas bonitas. Passei 4 horas vagando pelas galerias, olhando para pinturas que eu tinha visto em livros, mas nunca pessoalmente. Sentei-me em bancos em frente a obras-primas e me permiti sentir o que quer que a arte inspirasse. Maravilha, tristeza, alegria, esperança. Na seção de arte moderna, me encontrei diante de uma pintura de Di Cavalcanti. Camadas de cores vibrantes que pareciam pulsar com emoção. Um homem mais velho ao meu lado disse: "Lindo, não é? Minha esposa teria adorado este." Começamos a conversar. Seu nome era Francisco, e sua esposa havia falecido 2 anos antes. Ela era professora de arte, e eles passaram a aposentadoria viajando para museus ao redor do mundo. A parte mais difícil, ele disse, não é sentir a falta dela. É lembrar como viver para mim mesmo de novo. Estivemos juntos por tanto tempo que esqueci como ser apenas eu. Eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Tomamos um café na cafeteria do museu e conversamos por mais 1 hora. Sobre arte, sobre perda, sobre a estranha experiência de reconstruir a identidade aos 70 anos. Foi a primeira conversa de verdade que tive com outro adulto em meses. Não sobre o que alguém precisava de mim,
Não sobre problemas que eu deveria resolver, apenas duas pessoas compartilhando pensamentos e experiências. Quando nos despedimos, Francisco perguntou se eu gostaria de acompanhá-lo em outra visita ao museu na semana seguinte. Eu disse que sim. Voltando para casa a pé, senti algo desconhecido se espalhando pelo meu peito. Levei vários quarteirões para identificar o sentimento. Felicidade. Não a breve satisfação de fazer outra pessoa feliz. Não o alívio momentâneo de resolver o problema de outra pessoa. Mas felicidade genuína, pessoal. O tipo que vem de fazer algo que você gosta com alguém cuja companhia você aprecia. Naquela noite, Davi ligou. Mãe, estive pensando na nossa conversa. Talvez possamos chegar a um acordo. E se eu te pagasse de volta em parcelas? Ele não estava se desculpando por me tratar como um banco. Ele não estava reconhecendo que pedir dinheiro constantemente poderia ser inadequado. Ele estava negociando os termos para minha utilidade contínua. Davi, preciso te perguntar uma coisa, eu disse. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Não porque precisava de algo, só porque se importava. Outro longo silêncio. Eu. O que você quer dizer? Quero dizer, quando foi a última vez que você ligou para perguntar sobre minha saúde, ou meu dia, ou meus sentimentos, sem querer nada em troca? Mãe, isso não é justo. Claro que me importo com você. Então me mostre. Me ligue na próxima semana. Não peça nada. Não mencione dinheiro ou problemas ou coisas com as quais você precisa de ajuda. Apenas fale comigo como se eu fosse uma pessoa com quem você gosta de passar o tempo. Ok, ele disse, mas eu podia ouvir a confusão em sua voz. O conceito de me ligar sem uma agenda era aparentemente estranho para ele. Ele nunca fez essa ligação. 2 semanas depois, Sara ligou. Não para perguntar como eu estava, não para compartilhar notícias sobre Lucas, mas para reclamar que eu não havia enviado a mesada do filho dela naquele mês. Mãe, o Lucas está perguntando por que a vovó não mandou a mesada dele. Tive que inventar uma desculpa. Senti um lampejo familiar de culpa, rapidamente substituído por clareza. Sara, por que você está dando uma mesada do Lucas vinda de mim? Você manda todo mês há 2 anos. Ele se acostumou. Eu mandei aquele dinheiro para te ajudar durante o divórcio, quando as coisas estavam financeiramente difíceis. Não percebi que tinha se tornado uma expectativa. Bem, se tornou. Ele é só uma criança, mãe. Ele não entende mensagens confusas. Mensagens confusas. Como se meu apoio financeiro fosse um contrato que eu assinei em vez de um presente dado livremente. Sara, eu amo o Lucas, mas não sou responsável por dar a mesada dele. É isso que os pais fazem. Sério? Você vai punir uma criança de 8 anos porque está chateada com alguma coisa? De repente, eu era a vilã por não querer financiar a mesada do meu neto indefinidamente. De repente, minha decisão de parar de ser um banco era sobre punir crianças em vez de preservar o que restava da minha segurança financeira. Não estou punindo ninguém, eu disse. Só não estou mais dando dinheiro, a menos que seja uma emergência genuína. Tudo bem, disse Sara. Mas não espere que eu explique ao Lucas por que a avó dele não se importa mais com ele. Ela desligou. Fiquei segurando o telefone, atordoada com a manipulação. Na mente de Sara, o amor era medido pela contribuição financeira. Se eu não estivesse enviando dinheiro, eu não me importava. Se eu priorizasse minha própria estabilidade financeira, estava abandonando meus netos. Como meus relacionamentos com meus filhos se tornaram tão distorcidos. Naquela noite, liguei para minha irmã Helena. Não nos falávamos há vários meses, e eu precisava conversar com alguém que se lembrasse de mim antes de eu me tornar o caixa eletrônico de todos. Margot, ela disse, usando o apelido que me chamava desde a infância. Como você está, querida? Apenas ouvir alguém me chamar por um termo de carinho com afeto genuíno trouxe lágrimas aos meus olhos. Estou com dificuldades, Helena. Acho que cometi alguns erros terríveis com Davi e Sara. Contei tudo a ela.
Sobre os anos de pedidos constantes de dinheiro, sobre a maneira como Davi me tratava como uma funcionária em vez de sua mãe, sobre a suposição de Sara de que eu existia para resolver seus problemas, sobre as férias falsas e a mensagem cruel de Davi, sobre minhas conversas recentes em que finalmente disse não. Helena ouviu sem julgamento, fazendo pequenos sons de simpatia e compreensão. Ah, querida, ela disse quando terminei. Você não cometeu erros. Você foi generosa demais, doadora demais. Mas isso não é um erro. Isso é amor. O erro é deles, por se aproveitarem disso. Mas talvez eu tenha criado essa situação, eu disse. Talvez eu os tenha ensinado a esperar isso por nunca dizer não. Margot, você era uma mãe solteira depois que o Roberto morreu. Você fez o que achou que era melhor para ajudar seus filhos a terem sucesso. O fato de eles terem transformado sua generosidade em direito adquirido não é sua culpa. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvi-la escolhendo as palavras com cuidado. Mas você está certa em dizer que permitiu isso, e a única maneira de mudar a dinâmica é parar de permitir. O que parece ser exatamente o que você está fazendo. É tão difícil, eu sussurrei. E se eles decidirem que não precisam de mim de jeito nenhum? E se eu acabar completamente sozinha? Querida, você realmente não está sozinha agora? Quando foi a última vez que Davi ou Sara passaram tempo com você só porque gostavam da sua companhia? Quando foi a última vez que perguntaram sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças? Quando foi a última vez que fizeram você se sentir vista e valorizada como pessoa? Eu não conseguia responder porque a resposta era nunca. Ou há tanto tempo que as memórias se tornaram mitologia. Você tem medo de ficar sozinha, Helena continuou. Mas você já está sozinha. A única diferença é que agora você está sozinha e sendo usada. Pelo menos se você estabelecer limites, ficará sozinha com dignidade. Suas palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu tinha tanto medo do abandono que aceitei a exploração. Confundi ser necessária com ser amada por tanto tempo que esqueci como era o amor genuíno. Depois que desligamos, sentei-me no meu pequeno apartamento e olhei ao redor com novos olhos. O lugar que eu via como temporário, como um trampolim para me reunir com minha família, de repente parecia exatamente o que era. Meu lar, meus livros na prateleira perto da janela, o jogo de chá de porcelana da minha mãe, exibido com cuidado na pequena mesa de jantar, a manta macia que comprei para mim no mês passado em um raro momento de autoindulgência. Eram minhas coisas, no meu espaço, criando meu ambiente. Quando parei de ver isso como uma deficiência e comecei a ver como independência, fiz o jantar para mim. Um jantar de verdade, com legumes e temperos, e atenção à aparência no prato. Abri uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial e decidi que escolher a mim mesma era especial o suficiente. Enquanto comia, pensei em Francisco do museu, em Dona Rosa do outro lado do corredor e em Helena ao telefone. Pessoas que conversavam comigo como se eu fosse interessante, como se meus pensamentos e histórias importassem. Pessoas que davam tanto quanto recebiam na conversa. Pessoas que pareciam realmente gostar da minha companhia. Quando foi a última vez que Davi ou Sara riram de algo que eu disse? Quando foi a última vez que pediram minha opinião sobre algo que não os afetava diretamente? Quando foi a última vez que compartilharam boas notícias comigo só porque queriam que eu ficasse feliz por eles? A resposta a todas essas perguntas era a mesma. Eu não conseguia me lembrar. Naquela noite fiz algo que não fazia há anos. Liguei para uma velha amiga. Marta e eu trabalhamos juntas no escritório de advocacia há 40 anos, antes de ambas sairmos para criar nossas famílias. Mantivemos contato por um tempo, trocando cartões de Natal e telefonemas ocasionais. Mas a vida interveio e perdemos o contato. Encontrei o número dela na minha antiga agenda e disquei antes que pudesse perder a coragem. Margarida? Ela disse quando me identifiquei. Meu Deus! Faz anos! Sua voz era calorosa, com prazer genuíno, e percebi há quanto tempo ninguém parecia realmente feliz em me ouvir.
conversamos por mais de 1 hora. Sobre a aposentadoria do marido dela, sobre o sucesso na carreira da filha, sobre o novo bebê do filho dela, mas também sobre seu jardim, sobre os livros que estava lendo, sobre uma aula de cerâmica que começou a fazer. Sinto que passei os meus 50 anos cuidando de todo mundo, ela disse. Agora finalmente estou cuidando de mim mesma, e é maravilhoso. Assustador às vezes, mas maravilhoso. Quando contei a ela sobre minha situação com Davi e Sara, ela não ofereceu conselhos ou julgamentos. Ela apenas ouviu, e depois compartilhou sua própria história de aprender a estabelecer limites com seus filhos adultos. A coisa mais difícil de aceitar, ela disse, é que não podemos amar nossos filhos até que eles nos amem de volta. Não podemos dar o suficiente ou sacrificar o suficiente para ganhar o tipo de relacionamento que queremos. Ou eles nos valorizam como pessoas, ou não. E se não, nenhuma quantia de dinheiro ou favores mudará isso. Antes de desligarmos, Marta me convidou para participar de seu clube do livro. Nos reunimos 2 vezes por mês e estamos lendo coisas fascinantes. Além disso, as mulheres são adoráveis. Acho que você realmente gostaria delas. Eu disse sim sem hesitar. Na manhã seguinte, acordei me sentindo diferente, mais leve, com mais energia. Eu tinha planos que não envolviam os problemas de mais ninguém. Tinha conversas pelas quais ansiar que seriam sobre livros e ideias, em vez de necessidades e pedidos. Eu estava me tornando uma pessoa novamente, em vez de apenas uma mãe. Naquela tarde, Davi ligou. Mãe, precisamos conversar sobre essa situação do dinheiro. A Raquel acha que você está tendo algum tipo de surto. A Raquel acha. Sempre a Raquel acha. Nunca o Davi acha. Como se meu filho não pudesse formar uma opinião sobre a própria mãe, sem a contribuição da esposa. Não estou tendo um surto, eu disse calmamente. Estou tendo uma revelação. O que isso quer dizer? Quer dizer que percebi que nosso relacionamento se tornou desequilibrado. Você me liga quando precisa de algo. Você me visita quando é conveniente. Você me inclui em eventos familiares quando precisa de ajuda. Mas você nunca liga só para conversar. Você nunca visita só para passar um tempo juntos. Você nunca me inclui nas coisas só porque gosta da minha companhia. Isso não é verdade, ele disse. Mas seu protesto foi fraco. Quando foi a última vez que você me ligou só para dizer olá? Silêncio. Quando foi a última vez que você me convidou para jantar, sem me pedir para trazer nada ou ajudar com nada? Mais silêncio. Quando foi a última vez que você perguntou sobre minha vida, meus interesses, meus sentimentos, sem relacionar isso ao que você precisa de mim? Mãe, isso é ridículo. Claro que me importo com a sua vida. Então me diga algo sobre ela. Diga-me no que estou interessada agora. Diga-me o que tenho feito com meu tempo ultimamente. Diga-me algo que importa para mim que não tenha nada a ver com você ou sua família. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que ele pudesse ter desligado. Eu não entendo o que você quer de mim. E aí estava. O cerne do problema. Ele não entendia o que eu queria porque nunca considerou que eu pudesse querer alguma coisa. Em sua mente, eu existia para prover para ele. Meus desejos, minhas necessidades, meus sonhos eram invisíveis para ele. Eu quero um relacionamento com meu filho, eu disse. Não um relacionamento com alguém que me liga quando precisa de dinheiro. Quero que você me valorize como pessoa, não apenas como alguém que pode resolver problemas para você. Eu te valorizo. Então me mostre. Da próxima vez que ligar, não peça nada. Da próxima vez que me convidar, não me dê tarefas para fazer. Da próxima vez que conversarmos, pergunte sobre o meu dia antes de me contar sobre o seu. Isso é loucura, ele disse. Você é minha mãe. Claro que vou ligar quando precisar de ajuda. É isso que as famílias fazem. Sim, Davi. É isso que as famílias fazem. Elas se ajudam. Mas agora, a ajuda flui apenas em uma direção. Quando foi a última vez que você me ajudou com alguma coisa? Eu. Nós te incluímos no jantar de Natal. Você me convidou para levar a sobremesa e limpar depois. Isso não é me incluir, é me usar.
Tudo bem, ele disse, e eu pude ouvir a raiva crescendo em sua voz. Se é assim que você se sente, talvez não precisemos mais fazer jantares de família. Talvez não, eu disse. Até que você possa descobrir como ter um relacionamento comigo que não seja baseado no que eu posso fazer por você. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. De alívio. Da incrível leveza de finalmente dizer o que precisava ser dito. Em 1 hora, meu telefone tocou. Sara. Mãe, o Davi me ligou. Ele diz que você está agindo de forma estranha e se recusando a ajudar a família. Foi isso que ele disse? Ele disse que você está sendo egoísta e irracional. Disse que você o acusou de te usar. O que você acha, Sara? Você acha que o Davi me usa? Outra pausa. Sara era mais esperta que Davi, mais inteligente emocionalmente. Ela podia ver a verdade se quisesse. Acho que você está passando por um momento difícil, ela disse cuidadosamente. Talvez você devesse conversar com alguém, um profissional. Então eu era a louca. Não Davi por me tratar como um caixa eletrônico. Não Sara por esperar que eu financiasse a mesada de seu filho indefinidamente. Eu era quem precisava de ajuda profissional porque finalmente me opus a ser usada. Na verdade, eu disse, essa é uma ótima ideia. Acho que vou falar com alguém. Um terapeuta que possa me ajudar a entender como acabei em relacionamentos onde meu único valor é o que posso fornecer. Mãe. Sara, deixe-me te perguntar uma coisa. Se eu nunca mais te desse dinheiro, se nunca cuidasse do Lucas, se não pudesse resolver problemas ou fornecer serviços, você ainda quereria um relacionamento comigo? Claro, ela disse rapidamente. Rápido demais. O tipo de resposta automática que você dá quando sabe o que deveria dizer. Por quê? Insisti. O que você quereria de um relacionamento comigo se eu não pudesse fazer nada por você? O silêncio durou tanto que pensei que ela pudesse ter silenciado o telefone. Eu? Ainda seríamos família. Mas sobre o que conversaríamos? O que faríamos juntas? O que você gostaria em passar tempo comigo? Ela não conseguiu responder. E em sua incapacidade de responder, ouvi a verdade que ambos sabíamos, mas nunca havíamos reconhecido. Ela não tinha ideia de quem eu era além da minha utilidade para ela. Eu te amo, Sara, eu disse, mas preciso que você descubra como me amar também. Não apenas aceitar minha ajuda, não apenas pegar meu dinheiro, mas realmente me amar como pessoa. E até que você possa fazer isso, acho que precisamos de um pouco de espaço. Mãe, você está me assustando. Não estou tentando te assustar. Estou tentando salvar o que resta do nosso relacionamento antes que o ressentimento o destrua completamente. Depois que desliguei, sentei-me no meu apartamento e esperei me sentir culpada. Esperei me sentir péssima por decepcionar meus filhos, por criar conflito, por potencialmente prejudicar relacionamentos. Mas a culpa nunca veio. Em vez disso, senti algo que não sentia há décadas. Orgulho. Orgulho de me defender. Orgulho de me recusar a aceitar tratamento inaceitável. Orgulho de me valorizar o suficiente para exigir algo melhor. Naquela noite, Dona Rosa bateu na minha porta com um prato de pastéis caseiros e um convite para jantar com ela e a família do filho no próximo domingo. Só porque é bom compartilhar uma refeição com pessoas de quem você gosta, ela disse. Sem ocasião especial, sem favores necessários, apenas boa comida e boa companhia. Quando foi a última vez que alguém me convidou para algum lugar sem esperar algo de mim em troca? Eu não conseguia me lembrar. Eu adoraria, eu disse, e falei sério. O jantar de domingo no apartamento de Dona Rosa foi uma revelação. Seu filho Miguel e sua esposa Carla me trataram como uma convidada de honra. Eles perguntaram sobre minha vida, meus interesses, minhas opiniões sobre tudo, de política a filmes e ao projeto escolar da filha deles. A pequena Isabela, de 8 anos, me mostrou seus desenhos e perguntou se eu a ensinaria a fazer os biscoitos que mencionei gostar quando criança.
Miguel contou histórias sobre a culinária de sua mãe, que fizeram todos rirem, incluindo a própria Dona Rosa. Carla perguntou se eu estaria interessada em me juntar à família para um passeio ao Zoológico do Rio, não porque precisassem de ajuda com nada, mas porque achavam que eu gostaria. Sentei-me à mesa deles, comendo comida deliciosa e ouvindo risadas genuínas, e percebi que era assim que a família deveria se sentir: acolhedora, inclusiva, interessada no bem-estar de cada pessoa. Ninguém me pediu dinheiro, ninguém me deu tarefas, ninguém me tratou como se eu tivesse sorte de ser incluída. Você parece muito mais feliz ultimamente, observou Dona Rosa enquanto limpávamos a mesa juntas. Mais relaxada. Parei de tentar comprar o amor das pessoas, eu disse. É incrível quanta energia isso libera. Ela assentiu com conhecimento de causa. Meu primeiro marido, o avô da Isabela, costumava dizer que se você tem que pagar pela atenção de alguém, não está comprando amor. Está alugando. 2 semanas se passaram sem contato de Davi ou Sara. 2 semanas de manhãs pacíficas, dias produtivos, conversas genuínas com novos amigos. 2 semanas lembrando como era viver para mim mesma. Entrei no Clube do Livro de Marta e descobri que tinha opiniões sobre literatura que nunca me permiti explorar. Comecei a ter aulas de aquarela no centro comunitário e descobri que tinha uma intuição artística que nunca soube que existia. Visitei Francisco nos museus mais 2 vezes e percebi que gostava de ter amizade masculina sem pressão romântica. Meu apartamento começou a parecer menos um lugar de passagem temporário e mais um santuário escolhido. Comprei plantas para o parapeito da janela e quadros para as paredes. Reorganizei os móveis para criar um canto de leitura onde pudesse sentar com meu café e livros à luz da manhã. Eu estava me tornando uma pessoa com interesses, preferências e alegria que não tinham nada a ver com as necessidades de ninguém. Então Davi ligou. Mãe, você já provou seu ponto. Esse tratamento de silêncio já durou o suficiente. A Raquel está grávida de novo e precisamos conversar sobre a situação financeira. Não, como você está? Não, senti sua falta. Não, tenho pensado no que você disse. Apenas direto para a situação financeira. Parabéns pela gravidez, eu disse. É uma notícia maravilhosa. Obrigado. Olha, com outro bebê a caminho, o dinheiro vai ficar ainda mais apertado. Precisamos saber se você vai poder ajudar ou se precisamos fazer outros arranjos. Outros arranjos. Como se meu apoio fosse um serviço público que ele pudesse pesquisar. Davi, você se lembra da conversa que tivemos sobre eu querer um relacionamento com você como pessoa, não apenas como alguém que resolve seus problemas? Sim, eu lembro. Podemos falar sobre isso depois? Agora preciso saber sobre o dinheiro. Isso é falar sobre isso, eu disse. Agora mesmo, nesta conversa, você está fazendo exatamente o que pedi para você parar de fazer. Você me ligou com notícias sobre sua família, que eu adoraria celebrar com você e discutir. Mas imediatamente transformou isso em um pedido financeiro. Mãe, não tenho tempo para joguinhos. Você vai nos ajudar ou não? Joguinhos. Meu pedido para ser tratada com respeito era um joguinho para ele. Vou te ajudar dizendo não, eu disse. Vou te ajudar a aprender a administrar suas finanças sem depender da aposentadoria e das economias de sua mãe idosa. Você está brincando? O que eu devo fazer? O que todo adulto faz? Faça um orçamento. Viva dentro de suas posses. Faça escolhas diferentes se suas escolhas atuais não forem sustentáveis. Não podemos arcar com este bebê sem ajuda. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Como se eu fosse responsável por suas decisões de planejamento familiar. Como se eu fosse obrigada a financiar suas escolhas reprodutivas. Davi, se você não pode arcar com outro filho, por que está tendo outro filho? Porque queremos uma família maior. Então você precisa descobrir como pagar por isso sem levar sua mãe à falência. Você não vai à falência. Você tem muito dinheiro. Como você sabe quanto dinheiro eu tenho? Você vendeu sua casa por mais de R$1 milhão.
e eu tenho dado a vocês por 3 anos. Você achou que essa conta era infinita? Pela primeira vez na conversa, ele pareceu incerto. Quanto sobrou? Não importa quanto sobrou. O que importa é que preciso desse dinheiro para o meu próprio futuro. Para despesas médicas, para emergências, para a possibilidade de precisar de cuidados quando envelhecer. Nós cuidaremos de você quando envelhecer. Como? Vocês nem conseguem cuidar de si mesmos agora. Não podem arcar com a família que têm sem a minha ajuda. Como vão cuidar de mim? Nós vamos dar um jeito. Dê um jeito agora. Descubra como sustentar sua família sem meu dinheiro. Porque é isso que vai acontecer, quer você planeje ou não. Desliguei, sentindo-me exausta, mas resoluta. Toda a conversa com Davi seguia o mesmo padrão, suas necessidades, seus problemas, sua suposição de que meus recursos existiam para resolvê-los. 1 hora depois, Sara ligou. Mãe, Davi disse que você está se recusando a ajudar com o novo bebê. Davi diz muitas coisas. O que você acha da situação? Acho que você está sendo injusta. Família ajuda a família. Eu concordo. Família ajuda a família. Quando foi a última vez que alguém nesta família me ajudou? Nós te incluímos nas coisas. Você me inclui quando precisa de algo. Quando você já me incluiu só porque queria minha companhia. Sara suspirou pesadamente. Mãe, não entendo por que você está fazendo isso. Nós te amamos. Mostre-me. O quê? Mostre-me que você me ama. Não dizendo, mas agindo como tal. Me ligue alguma vez quando não precisar de nada. Pergunte sobre minha vida. Compartilhe boas notícias comigo só porque quer que eu fique feliz por você. Passe tempo comigo sem me dar tarefas para fazer. Isso não é justo. Você gosta de ajudar. Eu gosto de ser necessária. Mas não gosto de ser usada. Há uma diferença. Eu não estou te usando. Sara, por que você me ligou hoje? Porque estava preocupada com você. Você estava preocupada com meu bem-estar emocional? Ou estava preocupada que eu pudesse não dar dinheiro a Davi para o bebê dele? Outro longo silêncio. Ambos, ela disse finalmente. E tive que dar crédito a ela pela honestidade. Pelo menos você é honesta. Mas você não vê o problema? Você não está realmente preocupada comigo. Você está preocupada com o que minhas decisões podem custar ao seu irmão. Isso não é verdade. Então, vamos testar. Vamos ter um relacionamento nos próximos 6 meses, onde o dinheiro nunca apareça. Você não pede, Davi não pede, eu não ofereço. Vamos ver se conseguimos construir algo baseado em realmente gostar da companhia um do outro. Mãe, isso é ridículo. Somos adultos. Adultos se ajudam financeiramente. Adultos também têm limites. Adultos também têm relacionamentos que não são transacionais. Adultos também se preocupam com o bem-estar emocional uns dos outros, não apenas com sua utilidade financeira. Talvez você devesse conversar com alguém, disse Sara. Isso não é do seu feitio. Você está certa. Não é do meu feitio. A antiga eu já teria se desculpado e enviado um cheque para Davi. A antiga eu teria se sentido culpada por estabelecer limites e recuado. Mas eu não sou mais a antiga eu. O que aconteceu com você? Lembrei-me de que sou uma pessoa com valor além do que posso fornecer a outras pessoas. Lembrei-me de que o amor não deveria ter que ser comprado. Antes que ela pudesse responder, encerrei a chamada. Naquela noite, fiz algo que não fazia há anos. Saí para jantar sozinha. Não porque não conseguia encontrar ninguém para ir comigo, mas porque eu queria. Vesti-me bem, escolhi um restaurante que sempre quis experimentar e sentei-me a uma mesa para com um livro e uma taça de vinho. A garçonete foi gentil, perguntando sobre meu livro e conversando sobre o tempo. O casal da mesa ao lado sorriu e acenou quando encontrei seus olhos. A comida estava deliciosa, e comi devagar, saboreando cada mordida sem pressa para limpar ou servir outra pessoa. Pela primeira vez em décadas, eu estava exatamente onde queria estar, fazendo exatamente o que queria fazer, sem obrigações com mais ninguém. Foi magnífico.
Caminhando para casa pelas ruas da cidade, senti um sentimento de pertencimento que não experimentava há anos. Não pertencer a uma família que me usava, não pertencer a relacionamentos que me esgotavam, mas pertencer a mim mesma, pertencer à cidade, à comunidade, ao simples prazer de estar viva e independente. De volta ao meu apartamento, liguei para Marta para contar sobre o livro do clube do livro que terminei de ler. Conversamos por 30 minutos sobre temas, personagens e estilo de escrita. Nenhuma vez ela me pediu nada. Nenhuma vez me ofereci para resolver seus problemas. Simplesmente compartilhamos pensamentos e apreciamos as perspectivas uma da outra. Isso, percebi, era como a amizade deveria ser. 3 semanas depois, recebi uma mensagem de Davi. Mãe, podemos conversar? Tenho pensado no que você disse. Pela primeira vez em meses, ele não estava começando com um pedido. Ele queria conversar. Liguei para ele de volta. Oi, mãe. Obrigado por ligar. Você disse que queria conversar. Sim, eu. Eu tenho pensado na nossa última conversa, sobre o que você disse de eu só ligar quando preciso de algo. Ele fez uma pausa e eu esperei, curiosa para ver onde isso iria dar. Percebi que você pode estar certa, ele continuou. Tentei lembrar a última vez que liguei só para saber como você estava, e não consegui. Foi a primeira vez em anos que Davi admitiu que poderia estar errado sobre algo envolvendo nosso relacionamento. Estou ouvindo, eu disse. Eu quero tentar fazer melhor, ter um relacionamento mais real com você. Mas preciso que você entenda uma coisa também. Lá vem, pensei. As condições, as desculpas, as maneiras como era realmente minha culpa. Depois que o pai morreu, você estava sempre tentando nos ajudar. Estava sempre se oferecendo para resolver problemas e dar dinheiro e cuidar das coisas. Acho que comecei a ver isso como a sua forma de demonstrar amor. Como se fosse sua maneira de estar envolvida em nossas vidas. Isso foi mais autorreflexão do que eu ouvi de Davi em anos. Então, quando você parou de repente, ele continuou. Pareceu que você estava retirando o amor. Como se estivesse nos punindo por aceitar o que você sempre ofereceu. Eu não havia considerado essa perspectiva, e isso me fez parar para pensar. Davi, esse é um ponto interessante. E você provavelmente está certo de que usei a ajuda como uma forma de me sentir necessária e conectada. Mas você consegue ver como pode ter sido para mim quando ajudar se tornou esperado em vez de apreciado? Sim, ele disse. E parecia genuinamente pensativo. Sim, acho que consigo ver isso. E você consegue entender como foi perceber que você só entrava em contato comigo quando precisava de algo? Que meu valor em sua vida parecia totalmente baseado no que eu podia fornecer. Eu nunca pensei nisso dessa forma, mas... Sim, isso machucaria. Ficamos em um silêncio confortável por um momento. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Então, como consertamos isso? Davi perguntou. Não sei, eu disse. Acho que ambos precisamos aprender a ter um tipo diferente de relacionamento. Preciso aprender a me conectar com você sem sempre tentar resolver seus problemas. E você precisa aprender a se conectar comigo sem sempre ter problemas que precisam ser resolvidos. Isso parece difícil. É difícil. Mas acho que vale a pena tentar. Eu também. Nas semanas seguintes, Davi e eu conversamos regularmente. Conversas curtas, nada dramático, apenas para manter contato. Ele me contava sobre o trabalho, sobre a gravidez de Raquel, sobre as atividades das crianças. Eu contava a ele sobre meu clube do livro, sobre minhas aulas de aquarela, sobre os novos amigos que estava fazendo. Nenhum de nós mencionou dinheiro. Parecia estranho no início, como se estivéssemos aprendendo a falar uma nova língua. Mas, gradualmente, começou a parecer mais natural. Comecei a ver vislumbres do homem que meu filho se tornou, separado de suas necessidades financeiras. Ele começou a ver vislumbres da mulher que eu estava me tornando, separada do meu desejo de ajudar. Sara demorou mais para mudar de ideia.
Ela sustentava que eu estava sendo irracional, que as famílias deveriam se ajudar sem ficar marcando pontos. Mas até ela começou a ligar com mais frequência, e nossas conversas gradualmente se tornaram menos focadas no que ela precisava e mais em compartilhar nossas vidas. A virada aconteceu quando Lucas me ligou diretamente. Vovó Margarida, você pode me ajudar com o meu trabalho da escola sobre o Rio de Janeiro? A mamãe disse que você morou aí a vida toda. Nenhum pedido de dinheiro, nenhuma crise para resolver. Apenas um neto que queria aprender algo com a experiência de sua avó. Passei 1 hora no telefone com Lucas, contando-lhe histórias sobre a história da cidade, sobre como diferentes bairros mudaram ao longo das décadas, sobre meus lugares e memórias favoritos. Ele fez perguntas inteligentes e parecia genuinamente interessado em minhas respostas. Quando Sara voltou ao telefone depois, ela parecia diferente. Mãe, eu não tinha ideia de que você sabia tanto sobre a história da cidade. Lucas ficou fascinado. Eu moro aqui há 73 anos, eu disse. Acumulei algumas histórias. Por que você não as compartilhou antes? Você nunca perguntou. O silêncio que se seguiu foi pesado de reconhecimento. Acho que nunca pensei em você como alguém com histórias que valessem a pena ouvir, Sara disse baixinho. Eu só pensava em você como alguém que podia ajudar com problemas. Foi a primeira vez que um dos meus filhos reconheceu me ver como mais do que um recurso. Eu sou alguém que pode ajudar com problemas, eu disse. Mas também sou alguém que viveu uma vida plena, que tem experiências, conhecimentos e perspectivas que existem independentemente das suas necessidades. Estou começando a entender isso. As mudanças em nossos relacionamentos foram graduais, mas genuínas. Davi começou a ligar todo domingo, não porque precisava de algo, mas porque queria manter a conexão. Conversávamos sobre atualidades, sobre memória, sobre as mudanças no bairro onde ele cresceu. Sara começou a enviar fotos de Lucas só porque achava que eu gostaria, não porque queria que eu lhe enviasse algo. Ela começou a pedir meu conselho sobre decisões de criação, valorizando minha perspectiva como alguém que criou filhos com sucesso. Mais importante, ambos pararam de supor que eu resolveria seus problemas financeiros. Davi e Raquel ajustaram seu estilo de vida para viver dentro de suas posses. Sara pegou trabalho extra para pagar as despesas de Lucas. Ambos aprenderam a administrar suas vidas sem depender dos meus recursos. A mudança não foi completa ou perfeita. Velhos padrões às vezes ressurgiam, e todos nós tínhamos que trabalhar conscientemente para manter os limites mais saudáveis que havíamos estabelecido. Mas pela primeira vez em anos, senti que tinha relacionamentos com meus filhos, em vez de arranjos contratuais. Minha vida se expandiu de outras maneiras também. O Clube do Livro de Marta se tornou um destaque mensal, apresentando-me a literatura e a ideias que estimularam minha mente de maneiras que eu havia esquecido que eram possíveis. Minhas aulas de aquarela levaram a uma expressão artística genuína e a um vocabulário para emoções que eu nunca consegui articular. Minha amizade com Francisco se aprofundou em algo confortável e companheiro. Visitamos museus juntos, fomos a concertos, compartilhamos refeições e conversas que cobriam tudo, de arte à política e a estranha experiência de reconstruir a identidade aos 70 anos. Sabe o que aprendi? Francisco disse uma tarde enquanto estávamos sentados no aterro do Flamengo, observando as pessoas passarem. Os relacionamentos que sobrevivem são aqueles em que ambas as pessoas se beneficiam da felicidade da outra. Não onde uma pessoa se beneficia do sacrifício da outra. Suas palavras capturaram perfeitamente o que estava errado com meus relacionamentos familiares e o que estava certo com as novas conexões que eu estava construindo. Dona Rosa e sua família me adotaram como avó honorária, incluindo-me em celebrações e jantares semanais, não porque precisassem de algo de mim, mas porque genuinamente gostavam da minha companhia. A pequena Isabela, de 8 anos, me chamava de Vovó Margot. Me mostrava sua arte e pedia histórias sobre minha infância. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava cercada por pessoas que valorizavam minha presença,
em vez de meus presentes. A transformação não foi apenas externa. Eu me sentia diferente em meu próprio corpo, mais sólida e confiante. Andava com uma postura melhor, fazia contato visual com as pessoas na rua, falava em conversas em vez de esperar que os outros direcionassem a discussão. Meu apartamento se tornou um reflexo do meu emergente senso de identidade. Comprei arte para as paredes, plantas para os parapeitos das janelas, móveis confortáveis arranjados para meu próprio prazer, em vez da conveniência dos visitantes. Tornou-se um santuário que parecia um lar, em vez de um ponto de parada temporário. Mais importante, aprendi a gostar da minha própria companhia. As manhãs de sábado se tornaram um tempo precioso para leitura e café sem interrupção. As caminhadas noturnas pelo bairro se tornaram oportunidades de reflexão e observação, em vez de preocupação ansiosa sobre quem poderia precisar de algo de mim. 6 meses após a revelação no chão do banheiro, percebi que raramente pensava no dinheiro que não estava mais dando aos meus filhos. A decisão que parecera tão dramática e assustadora tornou-se simplesmente parte de como eu vivia, com limites, com autorrespeito, com atenção às minhas próprias necessidades e desejos. Davi e Raquel tiveram seu terceiro filho, uma filha que chamaram de Graça. Enviei um presente modesto e um cartão sincero, mas não me ofereci para pagar por nada relacionado à chegada do bebê. Eles não me pediram. Quando me convidaram para conhecer Graça pela primeira vez, foi um convite genuíno para compartilhar sua alegria, não um pedido de serviços de babá. Segurei minha nova neta e senti pura felicidade, não a mistura complicada de amor e obrigação que caracterizava as interações familiares anteriores. Sara recebeu uma promoção que exigia a mudança para Curitiba. Ela ligou para compartilhar a notícia, para pedir meu conselho sobre a decisão, para processar os sentimentos complexos de deixar Florianópolis. Ela não pediu dinheiro para a mudança ou ajuda financeira com a transição. Ela queria apoio emocional e orientação, reconhecendo-me como alguém cuja experiência de vida poderia ser valiosa. "O que você acha que eu devo fazer, mãe?" ela perguntou. "Acho que você deve seguir seus instintos", eu disse. "Você sempre foi inteligente em decisões de carreira." "Mas e o Lucas? E deixar a escola e os amigos dele?" "As crianças são resilientes. E Curitiba é uma cidade maravilhosa com ótimas oportunidades. Você consideraria se mudar para mais perto se eu aceitasse o emprego? Não para morar conosco, mas para estar por perto?" A pergunta me surpreendeu. Durante anos, Sara parecera indiferente à distância geográfica. Agora ela estava sugerindo que poderia me querer mais perto não porque precisava de algo, mas porque valorizava nosso relacionamento. "Eu poderia considerar isso", eu disse. "Deixe-me pensar a respeito." Depois que desligamos, percebi que estava realmente animada com a possibilidade. Não porque estivesse desesperada por conexão familiar, mas porque estava genuinamente curiosa para explorar uma nova cidade aos 70 anos. Curitiba tinha galerias de arte e museus, parques e atividades culturais. Poderia ser uma aventura. O fato de eu estar abordando uma mudança de vida tão grande a partir de uma posição de força, em vez de desespero, parecia revolucionário. Naquela noite, liguei para Francisco para contar sobre as notícias de Sara e meus pensamentos sobre uma possível mudança. "O que te atrai na ideia?" ele perguntou. "Aventura", eu disse sem hesitar. A chance de descobrir um novo lugar, de me reinventar em outro lugar. E sim, estar mais perto de Sara e Lucas seria bom, mas essa não é a motivação principal. "Isso parece saudável", disse Francisco. "Muito diferente do seu antigo padrão de organizar sua vida em torno das necessidades de outras pessoas." Ele estava certo. 2 anos atrás, se Sara tivesse sugerido que eu me mudasse para ficar mais perto deles, eu teria começado a fazer as malas imediatamente, sem considerar se eu realmente queria morar em Curitiba. Agora, eu estava abordando a possibilidade como uma opção entre muitas, pesando-a contra meus próprios interesses e desejos. Decidi visitar Curitiba por um fim de semana prolongado para ver como me sentia.
Reservei a viagem para mim mesma, escolhendo um hotel no centro e planejando atividades que me interessavam. Avisei a Sara que estava indo, mas não pedi que ela me entretivesse ou se sentisse responsável por minha visita. Curitiba era linda. Uma cidade menor e mais administrável que o Rio, com comida incrível, arquitetura bonita e acesso a uma natureza exuberante. Eu conseguia me imaginar morando lá, explorando os bairros, encontrando novos restaurantes e cafés favoritos. Passei uma tarde com Sara e Lucas, almoçando e caminhando por um parque. Lucas havia crescido e estava mais articulado desde a última vez que o vi. Ele me contou sobre sua escola, seus amigos, seu interesse em aprender a tocar violão. Você se mudaria mesmo para cá, vovó Margot? Ele perguntou. Talvez, eu disse. O que você acha disso? Acho que seria legal. Poderíamos passar mais tempo juntos. A simplicidade de sua resposta me tocou. Não complicada por necessidades ou expectativas de adultos, apenas o prazer direto de uma criança em ter sua avó por perto. Sara parecia mais relaxada do que eu havia há anos. A promoção estava indo bem. Ela estava saindo com alguém novo que parecia gentil e estável. E Lucas estava prosperando em sua nova escola. Você parece muito diferente, mãe. Ela observou enquanto tomávamos café. Mais confiante, mais você mesma. Eu me sinto mais eu mesma, eu disse. Acontece que quando você para de tentar ser tudo para todos, sobra energia para descobrir quem você realmente é. Sinto muito por ter demorado tanto para te ver como uma pessoa inteira, em vez de apenas minha mãe. O pedido de desculpas significou tudo para mim. Não porque eu precisasse de sua culpa, mas porque mostrava um reconhecimento genuíno de como nosso relacionamento havia sido distorcido. Todos nós fizemos o melhor que podíamos com o que sabíamos na época, eu disse. O que importa é que estamos aprendendo a fazer melhor. No voo de volta para o Rio, tomei uma decisão. Eu me mudaria para Curitiba na primavera. Não para ficar mais perto de Sara, embora isso fosse bom. Não porque o Rio tivesse se tornado incontrolável, embora estivesse ficando caro e fisicamente exigente. Mas porque eu tinha 73 anos e queria uma aventura. Queria ver como minha vida poderia ser se eu a projetasse inteiramente em torno de meus próprios interesses e desejos. Queria acordar em um lugar novo e descobrir quem Margarida poderia se tornar quando não fosse definida pelas necessidades de outras pessoas. A decisão parecia ousada e aterrorizante, e absolutamente certa. Quando contei a Davi sobre meus planos, ele foi caracteristicamente prático. Você tem certeza de que quer recomeçar em uma nova cidade na sua idade? Não estou recomeçando, eu disse. Estou continuando em frente. Há uma diferença. E seus amigos aqui? E sua rotina? Farei novos amigos. Desenvolverei novas rotinas. E se você não gostar? Então me mudo para outro lugar. A confiança em minha própria voz me surpreendeu. Quando me tornei alguém que confiava em si mesma para navegar por grandes mudanças na vida. Marta e o Clube do Livro me deram uma festa de despedida, completa com uma lista de leitura de autores do sul do Brasil. Francisco prometeu visitar Curitiba no verão, e fizemos planos provisórios para visitar algumas exposições de museus juntos. Dona Rosa chorou quando contei sobre a mudança, mas também expressou entusiasmo por minha aventura. Você está se tornando a mulher que sempre deveria ter sido, ela disse, segurando minhas mãos nas dela. Só demorou um pouco para encontrá-la. Na minha última noite no meu apartamento no Rio, sentei-me na minha poltrona de leitura com uma xícara de chá e olhei ao redor do espaço que foi meu santuário por 3 anos. O lugar que inicialmente vi como temporário e inadequado se tornou a plataforma de lançamento para uma versão completamente nova de mim mesma. Pensei na mulher que se mudou para cá depois de vender sua casa, derrotada, esgotada, existindo principalmente para servir às necessidades de outras pessoas. Então pensei na mulher que estava fazendo as malas para Curitiba, curiosa, confiante, animada com o que viria a seguir.
Eram quase irreconhecíveis como a mesma pessoa. O chão do banheiro onde chorei por causa da mensagem de Davi parecia um local da vida de outra pessoa. Eu não conseguia mais imaginar aquele nível de desespero, aquela completa dependência da aprovação de outras pessoas para ter um senso de autoestima. Eu havia aprendido a diferença entre ser necessária e ser valorizada. Eu havia aprendido a diferença entre ajudar e permitir. Eu havia aprendido a diferença entre amor e transação. Mais importante, eu havia aprendido que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você deveria ser. Meu telefone tocou. Era Davi. Oi, mãe. Só queria ligar para saber como você está se sentindo sobre amanhã. Sem pedidos, sem problemas para resolver. Apenas um filho verificando o estado emocional de sua mãe. Estou me sentindo animada, eu disse. Um pouco nervosa, mas principalmente animada. Estou orgulhoso de você, ele disse. Sei que não é fácil, mas você parece muito feliz ultimamente. Eu estou feliz. Mais feliz do que estive em anos. Que bom. Você merece isso. Depois que desligamos, percebi que era a primeira vez em décadas que Davi dizia que eu merecia algo bom. Não que eu devesse ser grata pelo que tinha. Não que eu devesse parar de reclamar do que me faltava, mas que eu merecia felicidade. Era o presente que eu esperei 73 anos para receber. O reconhecimento do meu filho de que eu era uma pessoa digna de coisas boas. Na manhã seguinte, embarquei em um avião para Curitiba com 2 malas e um coração cheio de possibilidades. Eu tinha um pequeno apartamento me esperando, uma cidade para explorar e nenhuma obrigação, exceto comigo mesma. Enquanto o avião decolava do Santos Dumont, olhei pela janela para o Rio de Janeiro se estendendo abaixo e não senti nada além de gratidão. Gratidão pela cidade que me abrigou, pela família que me forçou a crescer, pela crise que revelou minha força. Mas principalmente, gratidão por finalmente aprender que o relacionamento mais importante da minha vida era o que eu tinha comigo mesma. 6 meses depois, estou sentada no meu novo café favorito em Curitiba, escrevendo no diário que mantenho desde que me mudei para cá. As anotações são muito diferentes daquelas gravações desesperadas de interações familiares que eu costumava fazer. Estas páginas estão cheias de descobertas. Novos restaurantes, trilhas, exposições de arte, livros, pessoas. As araucárias são visíveis da janela do meu apartamento. E já planejei 3 viagens de fim de semana para explorar diferentes áreas. Entrei para um grupo de caminhada para idosos, uma aula de fotografia e um programa de voluntariado no Museu de Arte. Sara e Lucas me visitam regularmente, mas não por obrigação. Nós genuinamente gostamos da companhia um do outro. Lucas está aprendendo violão e toca para mim quando vem aqui. Sara pede meu conselho sobre decisões de trabalho e de relacionamentos, valorizando minha perspectiva como alguém que navegou por muitas transições na vida. Davi e sua família visitaram no mês passado, a primeira viagem deles a Curitiba. Eles ficaram em um hotel porque todos entendemos que hospedá-los não era minha responsabilidade. Jantamos juntos várias vezes, apenas desfrutamos da companhia um do outro sem que ninguém esperasse nada de ninguém. Francisco veio me visitar como prometido e exploramos a cena artística de Curitiba juntos. Ele está considerando se mudar para cá também, atraído não por qualquer obrigação, mas pela atração genuína pela cultura e beleza natural da cidade. Tenho novos amigos aqui, outros adultos mais velhos e aventureiros que se mudaram para Curitiba por razões semelhantes. Compartilhamos histórias sobre nos reinventarmos mais tarde na vida, sobre a coragem necessária para valorizar seus próprios desejos acima das expectativas dos outros. Minha pintura em aquarela evoluiu para algo que eu poderia realmente chamar de arte. Tenho peças penduradas no meu apartamento e até vendi algumas através de uma galeria local que apresenta trabalhos de artistas mais velhos. Mas a mudança mais profunda é interna. Acordo todas as manhãs com curiosidade sobre o que o dia pode trazer, em vez de pavor sobre quem pode precisar de algo de mim. Tomo decisões com base nos meus próprios interesses e energia, em vez das exigências de outras pessoas.
Tenho conversas sobre ideias e experiências, em vez de problemas e soluções. Não sou mais o caixa eletrônico de ninguém, a funcionária não remunerada de ninguém, o depósito emocional de ninguém. Eu sou Margarida, uma mulher que ama arte, livros e caminhadas, que tem experiências interessantes e opiniões que valem a pena compartilhar, que é uma boa companhia para si mesma e para os outros. Levei 73 anos para conhecê-la, mas estou muito feliz por finalmente termos nos encontrado. Você já se viu perguntando se está sendo usado por pessoas que dizem te amar? Você já se sentiu invisível em sua própria família, valorizado apenas pelo que pode fornecer, em vez de por quem você é? Quero que saiba que nunca é tarde para mudar a dinâmica. Nunca é tarde para estabelecer limites, para exigir respeito, para escolher sua própria felicidade em detrimento do conforto dos outros. Mas, principalmente, quero que saiba que você vale a pena ser amado exatamente por quem você é, não pelo que pode fazer por qualquer outra pessoa. Se esta história parece familiar, se você se reconhece ou reconhece alguém que ama nestas palavras, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. E se estas palavras te ajudaram de alguma forma, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Às vezes, as conversas mais importantes acontecem quando alguém tem a coragem de dizer a verdade que outros têm medo de dizer. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver. E lembre-se, você nunca é velho demais para escolher a si mesmo.